Fala pessoal, vamos desenvolver o método select. Este método, nós colocamos esse nome para lembrar do comando SQL select, responsável por retornar dados de uma tabela. E este método, ele vai retornar um array list do tipo credencial model. O array list é uma lista onde cada linha será composta por objetos credencial model. Para trabalhar com esse método, nós vamos criar um vetor string chamado colunas, onde eu vou determinar uma sequência e quais colunas nós vamos utilizar do nosso banco. Para que não tenha nenhum erro de digitação, nós vamos buscar os nomes que nós colocamos aqui anteriormente através dos seus métodos get. Então eu vou chamar o getID, getNome, getUsuário, getSenha para alimentar este vetor chamado colunas. Na sequência, nós vamos utilizar um componente do tipo cursor. Este componente cursor, ele serve para receber valores provenientes de uma consulta a uma tabela. Então, este cursor ele vai receber o conteúdo de uma consulta aplicada no nosso SQLite Database. Este comando query, que faz parte do nosso SQLite Database, ele possui alguns parâmetros. Nós vamos utilizar o primeiro parâmetro, que é onde eu informo qual tabela que eu quero obter os dados. E o segundo parâmetro, que eu passo quais colunas nós vamos obter esses dados. No caso, nós passamos o vetor que foi criado aqui anteriormente. Na sequência, nós vamos desenvolver um array list do tipo credencial model. E eu vou dar o nome dele de array credencial model. Este array list, nós vamos inserir em cada linha da sua lista, né, os dados que nós vamos estar percorrendo no nosso cursor. Para isso, eu tenho que desenvolver uma estrutura de repetição. E nessa estrutura de repetição, eu vou verificar se as posições do meu cursor existe uma próxima leitura. Caso tenha uma próxima leitura, eu vou executar o conteúdo interno dessa estrutura de repetição while. A cada vez que eu efetuo uma repetição, eu crio um credencial model e para cada atributo desse credencial model, eu vou atribuir aquele valor que está dentro do cursor naquela determinada posição da coluna. Lembrando que as posições iniciam do zero, portanto, o getID é o 0, getNome é o 1, getUsuário é o 2 e o getSenha é a posição 3. E para cada tipo de dado das colunas eu tenho que trabalhar com a sua forma. Por exemplo, o getID é um valor inteiro, então eu uso o getInt. Os demais são textos string, então eu vou usar o getString. Após este copia e cola, vamos chamar assim, né? Eu estou copiando uma informação de um cursor e colando dentro daquele atributo do credencial model. No final, eu vou adicionar no meu array credencial model aquela instância do credencial model. Então eu vou formando essa minha lista a cada looping da minha estrutura de repetição. No final,
quando a estrutura de repetição verificar que não existe um próximo registro, ela automaticamente não vai executar os comandos internos e vai aplicar, por fim, o return, retornando o nosso array credencial model. Após o desenvolvimento de todo o nosso modelo de acesso para uma leitura de dados ao nosso banco, através da nossa camada model, nós vamos trabalhar com esse array list, que será retornado na nossa camada pseudo controller. Nesta camada mainActive, nós vamos desenvolver alguns métodos para que, em conjunto com os nossos botões, seja mostrado para o usuário os dados que vieram lá do nosso banco através da nossa camada model. Primeira coisa que nós vamos fazer é criar 3 variáveis do tipo inteiro, com a quantidade de registros, será responsável por guardar o valor de um total de registros que eu tenho dentro da nossa tabela. Eu vou ter também o registro atual, que é a espécie de um ponteiro para indicar para o nosso aplicativo qual registro está sendo mostrado para o usuário lá na camada View. E eu vou ter o ID credencial atual. É muito importante, pessoal, que a gente tenha uma diferença durante a nossa programação e a gente consiga visualizar que o registro atual é diferente do ID da credencial atual. Isso vai ficar claro durante o desenvolvimento de alguns métodos. Um exemplo que eu cito para vocês, nós podemos estar exibindo na tela o registro 0. Porém, esse registro 0, ele pode ser um ID credencial que tem o valor de 3. Certo? Então, por isso que existe essa diferença. E aí nós vamos desenvolver agora 2 métodos. O primeiro método é o método carregar dados, onde eu passo por parâmetro um determinado valor. Este método carregar dados, ele vai trabalhar em conjunto com a camada model. Então eu vou gerar aqui um objeto chamado BD. Vou trabalhar com um array list também. E este array list ele vai receber o fruto daquele meu método select que está dentro do nosso BD model. A partir do momento que eu recebo aquele array list com todos os dados que está na minha tabela, eu preciso verificar se aquela tabela não está vazia, ou seja, que ela tem valores. Então eu vou aplicar na nossa variável quantidade de registros o fruto do meu array credencial model.size. É nesta hora que eu vou saber quantos componentes credencial model eu tenho dentro dessa minha lista. Para que eu faça a exibição na camada View, eu tenho que estar mostrando um determinado dado, né, um componente. E para isso eu preciso ver se a minha lista não está vazia, porque senão eu não consigo mostrar nada.
Então, através de um if, nós vamos verificar se a quantidade de registro é diferente de zero, ou seja, que eu tenho alguma informação naquele array credencial model. A partir desse momento, se eu verifiquei que eu tenho registros, né, para serem exibidos, para serem mostrados, eu vou desenvolver um credencial model e eu vou atribuir neste meu modelo de credencial uma das posições da minha lista. Posição essa definida através do parâmetro que eu recebi aqui em cima. Então vamos ao exemplo. Lá dentro da minha tabela eu tenho 5 credenciais cadastradas. Quando eu aplico o bd.select, essas 5 credenciais que estavam dentro da minha tabela, elas vêm para a camada controller através de um array credencial model. E essa lista array, ela vai conter 5 componentes. E aí eu tenho que escolher dentro desses 5 qual que eu vou querer exibir. Lembrando que se eu tenho 5 componentes, eu vou escolher o componente iniciando do zero. Então, se eu tenho 5, eu vou ter uma sequência de 0 até 4. Por isso que eu comentei anteriormente que é muito importante que a gente tenha a visão que essas variáveis registro atual é diferente do ID da credencial atual. Esse registro atual, ele diz respeito ao índice da minha lista. E o ID credencial atual diz respeito ao número do ID daquele atributo dentro de um componente de uma posição da lista. A partir desse momento que eu escolhi o meu credencial model, que eu quero mostrar na camada view, eu vou apenas fazer esse processo. Então, o meu txt serviço prog, na opção setText, eu vou escrever serviço concatenando com o valor que eu vou ter do credencial model.getID. E como o meu valor do ID ele é diferente da posição, eu vou alimentar a nossa variável ID credencial atual com o valor credencial model.getID. E depois eu vou alimentar os nossos editText lá da camada view. edt nome prog.setText, passando o valor do credencial model na opção getNome. Mesma coisa para o usuário e mesma coisa para a senha. Um outro método importante é o carregar registro zero. Este método ele vai ser utilizado quando o nosso aplicativo inicializar. Ele vai sempre mostrar o primeiro registro que eu tenho lá dentro da tabela. Ele vai ser utilizado quando eu inserir uma nova credencial, quando eu alterar ou deletar uma credencial. Ele sempre vai retornar lá na camada view para o usuário, exibindo o primeiro registro que eu tenho dentro da minha tabela. Lembrando que o índice de uma list, ela não é o ID. Portanto, eu sempre vou carregar o registro zero. Ele vai ser o registro que vai ter os dados da minha primeira linha da tabela. Então, eu mudo meu registro atual para zero e eu chamo o método carregar dados, solicitando que ele mostre os valores na camada view do registro atual, que no caso vai ser o que eu armazenei aqui, zero. Vamos fazer um teste?
Dentro do nosso onCreate, eu vou chamar agora o carregar registro 0. Como anteriormente nós inserimos já uma credencial, agora, quando eu executar o nosso aplicativo, ele tem que mostrar na tela a credencial que nós inserimos anteriormente. Perfeito. Nosso aplicativo app Cofre executou. E eu tenho aqui agora o meu primeiro registro que nós inserimos, que era o Gmail. Vamos fazer um teste. Vou solicitar um novo. E agora eu vou incluir a credencial do Facebook. O meu usuário, eu utilizo também o e-mail do Google. Só que a senha, o Matheus utiliza uma outra. Matheus, 1, 2, 3, 4. Cifrão. Vamos cadastrar essa segunda credencial. E nós vamos executar novamente o nosso aplicativo. E observe que ele carregou o nosso registro 0, né?